Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar quando o Johnny começou a perder o controle do dojo Cobra Kai e qual era a verdadeira intenção de Chris ao retornar ao dojo na segunda temporada. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Muitos vão dizer que Johnny Lawrence começou a perder o controle do dojo Cobra Kai no final da primeira temporada, quando ele começou a confundir a cabeça de seus alunos. No entanto, isso começou há muito tempo, no início dos anos 80. Como vimos em Cobra Kai, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso são bem mais parecidos do que aparentava quando nós assistimos ao primeiro Karate Kid. Se pararmos para pensar bem, o Johnny criança tinha muito mais a ver com o Karate Miyagi-Do do que com o Karate Cobra Kai. No entanto, John Kreese conseguiu enxergar um potencial de Rei Cobra no pequeno Johnny. John Kreese viu um potencial enorme em Johnny Lawrence para se tornar um dos melhores lutadores. Inclusive, até hoje, ele considera o Johnny como o melhor aluno da história do Cobra Kai. Como vimos no primeiro Karate Kid, o Johnny não só correspondeu, como se tornou bicampeão regional de Karatê. No entanto, ainda faltava a ele alguma coisa. Como já falei em vários vídeos anteriores, o Johnny nunca foi um Rei Cobra de coração, porque a ele faltava a verdadeira agressividade de um Rei Cobra. Do fundo do coração, o Johnny nunca quis machucar seus adversários e ele nunca quis ser desleal. Sei que muitos vão dizer que o Johnny perseguiu o Daniel LaRusso e que ele o jogou de um barranco, ou seja, o Johnny era desleal. Mas na verdade aquilo eram atitudes de um adolescente com ciúmes de sua ex-namorada. A verdade é que eu não sei se Karate Kid já tinha a intenção de redimir o Johnny. No entanto, o filme deixou muitas portas abertas para que isso pudesse acontecer. Porque em vários momentos do filme o Johnny parecia não concordar com as atitudes do Chris. Óbvio que o Johnny faria de tudo para vencer o seu terceiro torneio regional de Karatê e ainda desbancar um rival que estava tentando roubar a sua namorada. Na verdade, naquele momento o Daniel já havia conseguido. Era nítida a insatisfação do Johnny com John Kreese quando ele pediu para que o Bob acertasse a perna do Daniel. No entanto, mesmo que ele não concordasse com aquilo, o Johnny não tinha coragem de falar absolutamente nada. Inclusive na luta final, quando Kreese pediu para que o Johnny acertasse novamente a perna do Daniel, ele também não conseguiu falar absolutamente nada, apesar de que a cara dele já denunciava que ele não queria fazer aquilo. No entanto, assumindo a figura do Rei Cobra, o Johnny acertou a perna de Daniel LaRusso e foi advertido. No entanto, o Daniel ainda conseguiu vencer aquela luta com o golpe da garça. Podemos perceber que já nos anos 80 o Johnny não tinha certeza de que caminho ele deveria seguir. Inclusive, quando o Johnny perdeu aquela luta, ele provavelmente continuaria no Cobra Kai. No entanto, John Kreese tratou de jogar tudo fora quando agrediu o Johnny. É importante lembrar que o Johnny admitiu a sua derrota, admitiu que o Daniel era bacana e entregou pessoalmente o troféu para ele. Foi possível perceber naquele momento que o Johnny oscilava entre os caminhos do Cobra Kai e a sua própria libertação. Como já falei em vários outros vídeos, nos anos que se passaram de Karate Kid 1 para a primeira temporada de Cobra Kai, o Johnny possivelmente percebeu que a vida dele estava indo pro buraco enquanto o Daniel subia cada vez mais na vida. Ou seja, em algum momento o Johnny culpou o Daniel por tudo que estava acontecendo. Isso ficou nítido durante a primeira temporada de Cobra Kai, quando o Johnny falou que ele ganhou uma advertência e o Daniel fez muito dinheiro com um chute ilegal. Ou seja, o Johnny já estava magoado durante todos esses anos em que a vida dele estava afundando e o Daniel fazendo cada vez mais dinheiro e subindo na vida. E o Daniel, para ajudar, na primeira vez que vê o Johnny, simplesmente quer curtir com a cara dele. Ou seja, aquilo foi o estopim para que o Johnny pudesse trazer o Cobra Kai de volta. É importante lembrar que antes disso o Johnny não tinha interesse em trazer o Karate Cobra Kai de volta. Até mesmo quando o Miguel pediu que ele o ensinasse Karatê, ele falou que aquilo já fazia muito tempo e que ele não pretendia voltar para o Karatê. O problema é que quando o Johnny reabriu o dojo Cobra Kai, ele queria ensinar seus alunos nos métodos antigos. E como o Daniel estava sempre pegando no pé, ele sempre oscilava entre o valentão de antigamente e o novo Johnny que queria trazer um novo caminho para o Cobra Kai. Como vimos na primeira temporada de Cobra Kai, ainda não existia uma guerra de Karatê. Ela começou a se formar justamente depois que o John Kreese voltou na segunda temporada. Porque mesmo que o Daniel estivesse treinando o Rob na primeira temporada, era meio que um treinamento ali sem intenção.
Ele nem mesmo falava que o Rob poderia participar do torneio. Inclusive, quando o Daniel viu o Rob no torneio, foi uma surpresa para ele. Podemos dizer que a rivalidade Miyagi-Do e Cobra Kai acordou do ciúme que o Miguel sentia da Sen com o Rob. E também que o Rob não gostou nada de ver o seu pai dando uma de sensei para o Miguel. O diferencial da primeira temporada é que o Johnny realmente estava tentando fazer tudo diferente, ou seja, um Cobra Kai que jogava limpo apesar de acertar primeiro. No entanto, toda vez que o Daniel pegava no pé, o Johnny começava a ensinar Cobra Kai como ele foi ensinado, ou seja, ele parecia uma espécie de John Kreese. O Johnny oscilou tanto nessa primeira temporada que quando seus alunos fizeram exatamente o que ele tinha pedido, ele começou a se sentir muito mal. Inclusive porque a vítima foi o seu próprio filho. O Johnny percebeu que perdeu o controle quando o Falcão acertou o Rob e quando ele pediu para que o Miguel não acertasse o ponto fraco dele, e mesmo assim o Miguel acertou, se tornando o campeão regional de Karatê. Foi aí que o Chris retornou para retomar o seu antigo dojo. No entanto, talvez aquela não fosse a principal ideia dele inicialmente. Podemos ver que o Chris iniciou observando aquele novo dojo Cobra Kai e ele não estava gostando do que estava vendo. Não podemos esquecer que desde os anos 80 o Chris penou para transformar o Johnny em um verdadeiro rei cobra. No entanto, ele nunca conseguiu despertar o instinto assassino da cobra. O Chris percebeu a confusão do Johnny e viu a oportunidade perfeita. Ou o Johnny se tornava novamente o rei cobra que ele tanto esperava e eles dois tocavam Cobra Kai juntos, ou ele retomaria o controle do Cobra Kai. O Johnny começou a perder o respeito de seus próprios alunos quando eles descobriram que o Rob King era filho do sensei. Ou seja, era para acertar primeiro quando fosse outra pessoa. No entanto, o Johnny pedia para demonstrar compaixão quando era o seu próprio filho. Como vimos, o Falcão foi o primeiro aluno que o Johnny perdeu visivelmente naquela segunda temporada, porque ele já estava muito ligado ao Chris. Inclusive, ao se afastar para um encontro com os antigos membros do Cobra Kai para visitar o Tommy, o Johnny também perdeu parcialmente o Miguel, já que ele mesmo percebeu que o Miguel estava lutando de uma maneira em que ele não ensinou. No entanto, como já falei em outros vídeos, o Miguel sempre foi muito leal ao Johnny. Na minha visão, o Johnny começou a perder o controle sobre o dojo Cobra Kai já nos anos 80, quando ele nunca conseguiu desenvolver o instinto assassino da cobra. Porque para ser um verdadeiro Cobra Kai, o Johnny não poderia ser um meio termo. Quando ele tentou fazer isso, ele acabou confundindo a cabeça de seus alunos. Ou seja, o Miguel já não sabia se ele acertava primeiro ou se ele demonstrava compaixão. Quando ele hesitou, ele baixou a guarda e o Rob provocou seu acidente. Ou seja, era um prato cheio para o Chris mostrar que o Sensei Lawrence estava perdido e tomar o controle do dojo. Mas na sua opinião, quando foi que o Johnny começou a perder o controle do dojo Cobra Kai? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.